Família Tricolor, o homem voltou. Notícia boa, o homem voltou. Você não tá sabendo? Então daqui a pouco eu te conto. Segura o suspense aí pra você que não sabe ainda. Mas tu já viu na thumbnail, né? Thiago Silva tá de volta. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Quero falar mais sobre os moleques de Xerém, sobre uma dificuldade do Zubeldia que Thiago Silva pode ajudar nesse caso, tá? E vamos falar sobre outras cositas a mais. O bom é que amanhã os nossos guerreiros se reapresentam e a gente volta a falar de Fluminense. Estou ausente, mas depois da vinheta eu explico por quê. Vem com a gente, vou te explicar tudo. Diga lá, mano velho, diga lá, Tricolinda, mais uma vez, tamo junto de novo, isso é muito bom, obrigado pelo carinho da presença. E família, peço perdão pela minha ausência, mas eu aproveitei um momento para tocar uns outros projetos que eu tenho profissionais, enquanto aqui ainda não monetizou, e a gente está na correria porque as contas batem e a gente tem que se virar, ok? Mas vida que segue, Papai do Céu é maravilhoso. Peço a você para deixar seu like, se inscrever no canal, dar aquela moral, porque falar a verdade sobre o Fluminense sem sensacionalismo dá trabalho e, cara, exige muito sangue frio. Eu não vou fazer sensacionalismo, quase que não sai, para enganar a minha torcida, entendeu? Então não vou fazer essa sacanagem com vocês. Por isso que eu peço que vocês me apoiem, deixem o like, se inscrevam no canal, é 0%, custa nada. Só para ajudar mais um guerreiro e que a gente possa levar esse conteúdo a mais tricolores, galera. Tem muita gente precisando ouvir a verdade, entender a verdade. Quer ver exemplo? Vou começar com um exemplo maneiro agora. Vocês viram nossa base? Nossa base está indo embora. O David Melo foi para o Uruguai, o Agner foi para a Arábia Saudita. E vocês lembram que eu falei para vocês dia 15 de fevereiro desse ano? Tinha aquele jogador argentino, 35 anos, centroavante, não me recordo o nome agora. Foi antes do Castilho, o Fluminense quase fechou com ele. E eu fiz um vídeo na época comentando. Família, bota na balança. Nós temos o Kelvin aqui, moleque do Sub-20, fazendo gol igual água. Grandalhão, forte, excelente no jogo aéreo. Vai tirar o garoto e jogar profissional. É uma aposta? É uma aposta. Mas é uma aposta 0800 que já está no clube, já conhece o clube, tem o DNA do clube. A única dificuldade vai ser incorporar ao profissional. Não é para ser titular, é para quando precisar, o moleque que está presente, está aqui, bota para jogar, pô. Sabe fazer gol, é artilheiro em todas as categorias de base por onde passou. Mas não, cogitaram contratar centroavante, 35 anos e tal, acho que era 6 a 8 milhões, um negócio assim. Eu falei, galera, não vale a pena. A aposta é a mesma. A diferença é que um tem 35 anos e acha que por já ser profissional vai chegar e vai dar conta do recado. E não é assim que funciona. Aí tem aqueles gênios, né, que se acham maravilhosos, que sabem tudo de futebol, só porque é jornalista, falando um monte de besteira. A gente quer jogador que resolva. E eu falei, não existe jogador que resolva. Pode pegar o Pelé, se ele vai resolver ou não, só o tempo dirá, irmão. E dito e feito. Não deram moral pro garoto. Tanto fuxicaram lá que trouxeram o Castilho, 53 milhões, incluindo as taxas, as multas, os impostos da Argentina. E tá aí no que está acontecendo até hoje. E eu falei, ninguém vai falar nada sobre o Kelvin. Do nada vão botar, Kelvin tá indo embora, quer apostar? Quem me acompanha sabe que eu falei. Aí agora sai, Kelvin tá indo, acho que é pra Finlândia, Nova Zelândia, por aí. E tem gente que questiona os garotos. Gente, o garoto tem um tempo de maturação. Eles estão ali na base, eles estão empolgados no profissional, essa transição tem que ser feita da forma mais correta possível. Tem que pegar e usar esse tempo mágico que existe na transição
para fazer o garoto incorporar o profissional. Não é simplesmente largar ele de lado, dar um café com leite e sair pra porra nenhuma. Isso não adianta. E tem uma outra coisa que eu quero falar para nossa diretoria. Nós erramos com o Mano Menezes, erramos com o Renato e tá errando com o Zubeldia. A diretoria tem que se impor. Alô, diretoria? Tem que se impor, irmão. Olha só, vamos botar um negócio na cabeça? Terceiro reserva de cada posição, bota o moleque da base, porra. Só que quando chegar a hora, se o titular não puder jogar nem o reserva, não improvisa ninguém não, bota o moleque, porra. Joga o moleque ao lobo. Porque quando não tem ninguém para improvisar, aí eles usam o moleque para bucha de canhão. Como o Renato fez com o Júlio Fidelis e com o Davi Schultz. E sabe o que mais revolta? Que os dois foram bem pra cacete e nunca mais tiveram oportunidade. Os dois jogaram demais contra o Bahia lá e aqui, umas oitavas de final da Copa do Brasil. E continuam sendo boicotados. Então, se o nosso querido Zubeldia tem algum trauma passado de que usou garoto da base em algum clube, o garoto não rendeu, esquece, irmão. Senta com a psicóloga do clube, conversa com ela e espanta essa porra. Porque isso quebra o clube financeiramente, porra. Não dá pra viver só de migalha, depois que o moleque arrebenta lá fora, da migalhinha que vem toda renovação de contrato, toda compra. Fica difícil, irmão. O material humano tá aqui, temos que usá-lo. Até para que ele seja valorizado, e se tiver que sair, saia valorizado. Eu penso dessa forma, mas eu quero saber a opinião de vocês. Ok? Eu não concordo em nada com essa atitude com a nossa molecada. Valeu? Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês. Devido a essa contratação no início do ano, 53 milhões, nada contra o Castilho, ok? Mas o valor é absurdo e ele não tem bola para isso. Ponto. Eu vejo agora pessoas que se dizem preocupados com a base, torcendo para Martinelli, para Canóbio, fica toda hora. Jornalista em tal lugar falou que quer o Martinelli. O jornalista da Itália falou que é o Canóbio, dos Estados... Meu irmão, temporada, principalmente a metade, a janela ali, janela de temporada, metade do ano, é só para ajuste. Acabou, não é para sair ninguém. Não é para sair ninguém, de boa. Por que eu falo isso? A gente não pode pensar em se dar o luxo de perder um Martinelli, perder um Bernal, perder um Hércules, perder um Canóbio, perder um John Kennedy, perder uma Costa. Seria fantástico, eu já falei sobre isso, que se o meu sonho fosse atendido, se viesse Thiago Silva e Nino. Se vier, eu não quero mais ninguém, irmão. Não quero mais ninguém. Se a diretoria conseguir trazer os dois, meu irmão, a gente vai muito forte para a segunda parte do ano. O elenco que nós temos, eu já falei e repito, não devemos nada a ninguém no futebol sul-americano. Eu já falei isso para vocês. Acredite. Esse é o problema. Nós temos que acreditar e dar apoio. O jogador nosso que erra aqui é como o jogador de outro clube erra lá também, cara. Faz parte do futebol. Não passa assim a impressão de que lá só tem craque, no outro só tem... Não, tem um monte de cara que ganha bem e não joga porra nenhuma. Mas isso é em todos os clubes do Brasil e do mundo. Então não vamos ficar sempre desmerecendo os nossos e enaltecendo dos outros. Porra, vamos dar moral porque é nosso, irmão. Ok? Aí vem com esse papo aí de que Canóbio 20 milhões. Porra, tá de sacanagem, né, irmão? Olha a importância do Canóbio pro Fluminense. Olha a Copa do Mundo que o Canóbio tá fazendo. 20 milhões? Canóbio passa aí, rapaz. Tem que ser pelo valor da multa rescisória. Se não quiser comprar, obrigado. A gente não quer vender. Vocês que estão interessados, porra. Nós temos que focar. É Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Estamos no meio do ano, a gente não pode perder peça importante no meio do ano. Eu penso no Fluminense. O Fluminense está com problema financeiro? Quem botou o Fluminense com esse problema que resolva. Que resolva. Se alguém quiser tirar Martinelli, Canóbio ou qualquer outro jogador importante, tem que pagar a multa rescisória e mais os impostos. Não é assim agora?
Não foi assim que nós gastamos? Ou vocês acham que a tabela FIP do Castilho é 53 milhões? Aí o Fluminense pode comprar caro, pode comprar mal. Mas para vender, tem que vender barato e continua vendendo mal. Ou seja, quando a gente vai comprar, a gente compra mal. Quando os outros vão comprar da gente, os outros compram bem, a gente vende mal de novo. Irmão, eu sou a favor de não sair ninguém, mas eu quero a opinião de vocês. Eu tô aqui focado no Fluminense. Não tem com esse papo de que não, é que tem que arrecadar dinheiro. Não, irmão, quer arrecadar dinheiro? Para de gastar errado. Para de gastar errado. Se você não jogar dinheiro fora, você economiza. Mas ninguém quer economizar na hora de comprar. Compra qualquer jogador por qualquer preço. Esse é o problema. Agora, vender agora, eu acho que poderia comprometer e muito a temporada do Fluminense. Se a diretoria conseguir segurar isso aí, dar o jeito dela, eu acredito que consiga trazer Nini e Thiago Silva, irmão, a felicidade vai ser enorme. Só vai faltar o Zubeldia voltar a botar a equipe para jogar como no início do ano e ter mais confiança em colocar os jovens quando necessitado. Quando precisar, botar os moleques. Eu acho que vai dar muito certo, tá? Mas a cereja do bolo hoje, galera, é a volta de Thiago Silva. Thiagão voltou, fechou com o Fluminense. Tá garantido até dezembro desse ano. Provavelmente, eu acredito que agora ele encerra a carreira no Fluminense. Final do ano ele pendura a chuteira, tá? Eu acho que vai ser por aí. E, cara, é um excelente reforço. Faça um apelo a você. Você que tinha alguma mágoa, Thiago Silva foi embora e tal. Tenha certeza, muito da saída dele foi por culpa do Renato. Ele estava vendo muita sacanagem ali que ele não podia falar. E eu já comentei isso aqui. Por isso que eu falei para vocês que um tempo atrás ele deu uma entrevista e falou que se o Zubeldia tivesse chegado um pouco antes, ele talvez não tivesse saído. O Thiago Silva tem um problema de saudade da família? Tem, cara, tudo certo. Só que a gente tem que entender uma coisa, galera. Tem coisas internas que os jogadores não vão falar, até por respeito ao clube e respeito ao elenco. Roupa suja se lava em casa. Eu sei que tem um monte de jornalista que quer pegar a roupa suja e jogar no ventilador para todo mundo saber o que está acontecendo de ruim no Fluminense. Mas nos outros clubes eles não querem, só querem no Fluminense. Irmão, temos que lavar nossa roupa em casa, perfeito. E a volta do Thiago, irmão, esquece essa mágoa, abraça o monstro. Ele ama o Fluminense, ama a nossa torcida e ele já cansou de demonstrar isso. Então, seja bem-vindo, Thiago Silva, tamo juntão, tá? E tem um último detalhe, eu vi uma entrevista hoje, já que estamos repatriando um tricolor, eu vi uma entrevista do Ferrugem, ele falando sobre se aceitaria, o repórter perguntou se ele aceitaria a volta do Scarpa. E ele falou que, brincando, né, com o traidor, mas ele aceitaria sim, porque ele saiu errado, mas é um grande jogador e já passou e tal. E é a mesma situação que eu quero comentar com vocês. Só que o Scarpa errou. O Thiago Silva, eu não vi que erro nenhum no Thiago. Quando o Gustavo Scarpa saiu, eu xinguei demais o Thiago Scarpa. Sou sincero. Fiquei muito revoltado, porque eu gostava muito do futebol dele e gosto até hoje. Só que o Gustavo Scarpa saiu errado, não saiu? Meio jurídico e tal, tranquilo. E, repito, eu fiquei muito revoltado com a saída dele. Mas eu faço uma pergunta. A nossa diretoria da época estava certa? Também não, galera. Também não. Mais à frente, com o tempo passado, eu comecei a perceber isso. Thiago, na verdade eu comecei a perceber quando o Thiago começou a fazer declaração de amores ao Fluminense. Mesmo que de forma mais... Poxa, maior respeito pelo clube, pela torcida e tal. Depois que teve os bate-boca com ele aqui no Maracanã, ele se conscientizou, voltou atrás, botou o pé no chão, chinelinho da humildade, pediu desculpa à torcida e tal, e valorizando o clube e a torcida. Mas a grande verdade, irmão, é que o Thiago errou de um lado e a nossa diretoria na época errou do outro. Isso é fato, entendeu? Então não é que ele não gosta do Fluminense. Ele tem bronca, não gostava daquela diretoria. Ok? Aquela diretoria vazou. Hoje a história é outra.
Então eu particularmente, se ele tiver que voltar, não vejo problema nenhum. Mas essa é só a minha opinião e eu quero ouvir a opinião de vocês. Valeu, família! Galera, muito bom tê-los por aqui. Obrigado pela companhia até o final do vídeo. Tamo juntão e logo logo nossos guerreiros estão de volta. Daqui a pouco eles estão aí. Valeu, família! Ó, não esquece, antes de ir embora, deixa o like, dá aquela moral pra gente. Falou? Se inscreva no canal e nunca esqueça, irmão. Tamo junto, fusão, e a lealdade tricolor infinita. Até a próxima e a gente se vê por aí.